Olá, seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre um período um tanto quanto intrigante na política brasileira. Nós vamos nos retratar aí, então, entre dois governos, que foi dentro de um período curto, mas que foram essenciais para o desenvolvimento, né, da política, até porque ele discorre aí, ele acontece posteriormente a um governo muito importante, muito marcante, que foi o governo do Juscelino Kubitschek. Então nós vamos falar hoje sobre o governo de Jânio Quadros e sobre o governo de João Goulart, ou mais conhecido como Jango também, tá? Bom, foi dentro de um período curto no qual essas duas figuras públicas governaram, né? E a gente vai entender o porquê que a história se desenvolveu dessa forma. Mas antes disso, seria importante a gente pontuar algumas coisas que aconteceram no governo anterior, que foi o governo do JK, né? Então, antes da eleição dos anos de 1960, no qual o Jânio ele se candidatou, a gente teve aí então o governo do JK, que teve como lema, né, progredir o Brasil 50 anos em 5 anos, né? Foi ele que foi responsável pela construção da nova capital, né, que seria então a Brasília. Ele tem essa característica de ter o seu governo marcado através do progresso, né, entre aspas, e aí esse progresso ele teve um certo sacrifício, né, para o governo, para a economia brasileira. Então, foi através do endividamento, né, de uma grande dívida externa que foi se criando no Brasil, que o JK conseguiu alavancar diversos progressos no país, né, dentro do seu governo. E ele tinha noção disso, ele sabia que isso iria acontecer, né, que as consequências da economia ela iria chegar devido ao grande endividamento no qual o Brasil se encontrava depois de tanto investimento, né, e de empréstimos também que ocorreram. Então, com esse conhecimento, o JK ele não tinha o intuito de se recandidatar, né, nas eleições dos anos 60. Ele pensava, né, que como essa questão iria chegar provavelmente nos próximos governos, ele não queria pegar a bucha para ele, né? Então talvez um próximo governo demonstrando uma inabilidade em trabalhar a economia da forma da qual ele teria deixado, né, no seu mandato, ele conseguiria então sair-se por cima, né? Como se o seu governo ele fosse sair com condições melhores da qual aquele governo que iria entrar iria lidar, né? Ele acreditava que o próximo governo não saberia lidar bem com a economia, com os endividamentos. Ele sabia que haveriam dificuldades a serem trabalhadas no próximo governo e ele não queria tomar essa responsabilidade para si, para que ele tivesse uma maior credibilidade nas eleições de 64. Então, ele não lança, né, a sua recandidatura, ele prefere ficar na dele mesmo, e ao mesmo tempo que ele não lança, ele também não apoia nenhum outro candidato. A gente não vê dentro desse período se desenrolar um apoio, um sucessor, né, um nome para suceder o seu cargo, né? E então é dentro desse contexto que a gente tem a candidatura do Jânio. Durante esse período haviam coligações políticas no Brasil, né? Então eram diversos partidos que entravam em coligações e lançavam candidatos dos quais eles acreditavam ser mais fortes para poder tá se lançando candidatos, né, na eleição.
E aí surge o nome do Jânio através de uma coligação. Os anos 60, ele é até um ano muito interessante no quesito da política, porque era um ano marcante, né, para eles. Eram as primeiras eleições democraticamente que estavam ocorrendo, né? Era a primeira eleição da qual a posse seria tomada em Brasília, que era o primeiro ano após a construção. Na verdade, a construção ela não tinha nem sido encerrada completamente, mas eles optaram por fazer desculpa, esqueci o nome, mas eles optaram por fazer, né, a sucessão do próximo presidente já na sede em Brasília. Então era um ano muito marcante desse aspecto da política. O Jânio, ele era então um dos candidatos à presidência pelo PTN. O PTN, ele era o Partido Trabalhista Nacional que tinha na época, né? O Jânio, ele nasce em Campo Grande. Ele fez a sua carreira em São Paulo. Ele nasceu em Campo Grande, mas logo após ele veio morar em São Paulo, e em São Paulo ele se consolidou politicamente, né? A região da qual mais predominava, onde ele foi crescendo, foi ali mais próximo à região da Zona Norte. E para a gente ter noção de como ele se desenvolveu muito rápido dentro da política, ele foi atribuído a cargos, por exemplo, como vereador, deputado, prefeito e governador do estado de São Paulo. Então ele conseguiu rapidamente conquistar a população do estado de São Paulo e foi eleito para diversos cargos dentro do estado. Bom, nesse período, com todo o seu engajamento já dentro da política, no quesito que ele já tinha uma comunicação maior, já tinha uma popularidade, né? Já conhecia ali então essa construção, né, de vida política que uma figura pública tem, né, para poder se candidatar. Então ele já tinha esses três jeitos políticos, né? E aí a UDN, que é a União Democrática Nacional, né, que havia sido então derrotada nos últimos anos, nas últimas eleições, ela abre mão de uma candidatura para poder lançar o Jânio Quadros como candidato através do partido deles, né? Durante a campanha, o Jânio, ele tinha, como eu expliquei, ele tinha essa questão muito forte, né, dos três jeitos políticos, de você realmente ser um político populista. E dos lemas, né, da campanha dele foi baseado, na verdade a campanha dele foi baseada em dois conceitos, né, que seria então combater a corrupção do Brasil. Foi combater a corrupção do Brasil e instaurar uma moralidade política, né? Então ele tinha muito essa questão que até hoje existe no Brasil, se a gente parar para pensar, que seria então um país dos bons costumes, né? Família tradicional brasileira. Então ele era um político conservador. E aí o conceito da sua campanha foi em cima disso, em cima de combater a corrupção e da moralidade política. No quesito combater a corrupção, como foi o seu maior lema, ele criou um símbolo, né, no qual ele pudesse então apropriar sua campanha em cima disso. E esse símbolo foi uma vassoura, no qual ele dizia que com a vassoura ele iria varrer a corrupção para fora do Brasil. É engraçado, porque aí a gente quer falar, ele varreu para debaixo do tapete, né? Na verdade, queria varrer para debaixo do tapete, não para fora do Brasil. Mas, voltando ao foco, ele utilizou então desse símbolo para ele poder
propagar a sua campanha, o que acabou realmente aderindo uma forte população, tanto que ele, até o momento, né, durante todas as eleições que haviam acontecido, ele foi um dos políticos, o político, na verdade, que mais recebeu votos até então aquela eleição, né? E aí a gente consegue observar e perceber que teve realmente uma grande adesão, né? Que ele conseguiu realmente conquistar muitas pessoas com essa base de conceito e com toda a sua campanha política. Bom, o seu concorrente nesse período, ele era o Marechal Henrique Teixeira Lott. Essa figura, ela havia sido, então, ministro da guerra do governo do JK, né, que foi o governo que antecede o governo do Jânio. As eleições, elas ocorrem em outubro de 1960, e aí o Jânio, ele vai ser eleito como presidente da República com 5,6 milhões de votos e assume a presidência, então, no ano de 1961. Nesse período, é importante a gente compreender que as chapas, elas eram votadas separadamente. Então, a população, ela votava para o cargo de presidente, mas ela também votava para o cargo de vice, num geral. E aí, então, eles elegeram o Jânio, mas o seu vice, no qual foi apoiado pela UDN, não foi o vice que foi eleito. O vice eleito foi o vice que era da chapa do Lott, tá? Então, é eleito o Jânio Quadros e o vice do Lott era o João Goulart, né? Mais conhecido como Jango. Então, eles vão formar aí essa chapa, né? Depois, após eleição, né? Então, eles formam essa chapa aí de Jânio Quadros e Jango e assumem aí o poder em 1961. Como foi o governo de Jânio Quadros? Bom, é importante a gente pautar e deixar bem colocado que, apesar de ele ter conquistado uma adesão populista, assim, uma adesão popular muito alta, ele não era um líder populista, ele não era um líder no qual ele realmente lutava pelas causas da classe baixa. Então, quando ele assumiu o seu governo, ele vai ter aí algumas atitudes, mas geralmente essas atitudes, elas são umas atitudes de neutralidade mesmo, ou que pendem ali para a elite, para a burguesia, e não necessariamente para a classe mais baixa, né? Bom, nesse período, o Jânio, ele vai ter que lidar com questões políticas externas bem delicadas. Assim que ele assume em 61, acaba, né, então, de ter ocorrido a Revolução Cubana. É uma revolução muito recente, que teve uma repercussão muito alta, né, no mundo todo, devido aos seus conflitos com os Estados Unidos. E aí a gente tinha essa bipolaridade muito alta na Guerra Fria, né? Com a Guerra Fria, na verdade, rolando. Então a gente estava ali com dois blocos econômicos que estavam brigando entre si, e o mundo tinha que tomar partido de alguma forma. Então, quando ele assume exatamente com essa alta de bipolaridade entre dois blocos econômicos. E uma das suas primeiras decisões foi não optar por um lado, né? Ele queria fazer política externa de uma forma muito neutra, podendo tanto dialogar com os norte-americanos, quanto também com a União Soviética. Então, esse foi um dos primeiros posicionamentos nos quais a gente pode ver o Jânio agindo aí dentro do seu governo. Então, se manter neutro, né? Ele não queria ser influenciado por nenhum dos dois lados, até porque ele tinha o intuito de fazer diálogos econômicos mesmo com ambas as partes, né? Dentro desse período que a gente logo vai
Bom, dentro desse período, pequeno período do qual o Jânio ele vai governar o país, então ele vai ter essa característica política que ele toma, né, logo no início do seu governo, mas ele também vai ter algumas outras algumas outras decisões, algumas outras ações dentro do seu governo que vai ficar marcado, né? O seu governo ele é conhecido por ele ter feito algumas coisas, ter tomado alguns posicionamentos um tanto quanto, bom, eu não sei dizer se incabíveis, né? Mas para um país onde a gente precisa trabalhar tantas questões, principalmente no ano de 1960, né? A gente tinha tantas coisas para serem trabalhadas. O Jânio ele decide proibir a rinha de galos e necessariamente esse proibir a rinha de galos, né, não seria por eu tenho dó dos animais e o que vocês estão fazendo é algo maléfico. Não, era porque realmente era um jogo de apostas e a sua campanha ela vinha baseada nisso, nesses preceitos e conceitos da moralidade do Brasil. Então ele vai proibir a rinha de galos, ele também vai proibir. Ai, gente. Ele vai proibir o uso dos biquínis em concurso público e aí ele vai colocar uma premiação também para funcionário público que ficasse mais de 50 anos de serviço sem ter nenhuma falta. Fala sério, né, gente? O Jânio ficou nem um ano dentro do seu governo para ele simplesmente se manter neutro dentro da política e tomar ações e posicionamentos de moralidade da família tradicional brasileira. É isso. Bom, então dentro desse contexto todo aí do qual o Jânio ele vai querer estabelecer uma moralidade aí dentro do Brasil, com todos os seus conceitos, ele também deu uma censurada nos meios de comunicação, né? E aí os seus primeiros 7 meses de governo, o Jânio ele não tinha passado por nenhuma revolta, né? Dentro dos seus 7 meses tudo estava muito tranquilo. Alguns governos anteriores passaram por algumas revoltas, rebeliões, tiveram que lidar com conflitos maiores internos mesmo, e o governo do Jânio não. Mas o presidente não estava ligando muito para isso não, viu, gente? Ele estava realmente satisfeito e ele mesmo resolveu instaurar uma crise nacional. Se não tem quem faça por ele, ele mesmo cria. E aí, nos primeiros 7 meses de governo, com esse caos que ele tinha estabelecido já na sociedade, ele resolve então ele mesmo iniciar quase uma guerra civil dentro do país. O que acontece? O Jânio ele vai solicitar, né, então, vai declarar lá a sua renúncia do cargo, de que ele não vai mais ser presidente, o que é um baque, né, para o Brasil naquele período, todos os jornais noticiando, e realmente foi uma notícia muito inesperada. E aí ele coloca as suas falas, né, e a sua direção para uma ameaça dentro do Brasil, né, como se realmente o governo dele estivesse sofrendo algum tipo de pressão, ou como se o governo dele estivesse sofrendo algum tipo de ameaça da qual ele não pudesse governar o país por conta dessas ameaças. Mas, na verdade, o que o Jânio queria era praticamente se dar um autogolpe, né? Ele queria declarar toda essa farsa, porque anos depois se descobriu que realmente não havia nenhum tipo de pressão sobre o governo dele naquele período. E aí, dentro desse contexto todo, a intenção dele era com que ele renunciando, o Brasil se comovesse e apoiasse o seu governo, né? E ele queria esse apoio para ele poder ter um governo um pouco mais ditatorial, um governo um pouco mais autoritário, que era o que ele estava buscando desde o início, né?
Então, a intenção era que se ele tivesse o apoio da população, ele poderia basicamente fazer o que quisesse dentro do seu governo. Só que não deu certo dessa vez para ele, né? Ele pediu lá a sua renúncia do cargo, a população se chocou, claro, mas tudo bem, né? O Brasil é feito de muitas lutas, então a população se chocou realmente, foi algo muito inesperado, mas não foi algo que acalentou os corações brasileiros, não foi algo que comoveu os corações brasileiros a ponto da galera ir à rua e dar um apoio popular pro presidente. O Jânio, ele tinha pensado em tudo nesse quesito de ser um autogolpe, né? Então, a intenção era de que realmente as medidas não tinham muito para onde serem distribuídas. Por exemplo, o Jango, que era o seu vice, ele estava numa missão lá na China. Nesse período ele não estava dentro do país, então ele não poderia assumir o cargo, né, como de presidente de imediato. E isso dava ali tempo para o Jânio, para ele poder também se movimentar dentro desse autogolpe que ele tinha tentado se dar. E aí, mesmo com todas as suas estratégias, com tudo sendo muito bem pensado, não rolou para ele dessa vez. E como o Jango, ele estava lá na China e ele não podia assumir de imediato, rolou também alguns conflitos de interesses internos aqui no Brasil, né? Então tinha uma galera que queria que o Jango assumisse como presidente, e tinha uma outra galera também que não estava afim. E aí, dentro desse período aí, de alguns dias, ficaram esses conflitos, até então que essa galera decide entrar em um acordo para que o Jango pudesse assumir a presidência. Essa galera que eu falo é então o pessoal do governo que estava ali dentro das instituições nesse período, como por exemplo os ministros militares, que convergiam bastante de opiniões nesse período, tá? Então, o que eles vão aprovar? Eles aprovam então um estilo parlamentar, né, de governo, no qual o Jango ele vai assumir como presidente, mas ele vai ter todos os seus poderes políticos limitados, né? Então ele não vai poder fazer tudo o que ele quiser. Isso foi o acordo entre os ministros na época, que estavam parte desgostosos e parte favorável ao governo. Então foi o ponto no qual eles puderam concordar dentro da decisão para a sucessão do presidente, né? Sendo assim, o Jânio volta lá da sua missão da China e ele volta aí com essa premiação, entre aspas, né, que seria então assumir a cadeira de presidente do Brasil. Essa ascensão, né, do Jango, ela entra então dentro desse período no qual nós chamamos de Quarta República, né, que seria uma das primeiras experiências democráticas que o Brasil estava vivendo, como eu falei. Aí, dentro desse período, a gente vê uma movimentação maior ocorrendo na população, né? A população, ela estava se politizando um pouco mais, é claro que de uma porcentagem muito pequena ainda, porque, querendo ou não, a politização no Brasil, ela é muito lenta, né, e gradual, mas nesse período ela ocorria, então a gente tinha pequenos movimentos, né, que lutavam por causas específicas, como por exemplo os movimentos referente aos territórios, né? Então nesse período já se haviam lutas referente aos territórios nacionais, né? Como por exemplo a reforma agrária, que era uma pauta muito debatida, né, entre esses movimentos de lutas por territórios. Então, nesse período já havia ali alguns movimentos estudantis, a galera ali que estava tentando lutar por terra também.
E aí é dentro desse contexto que o Jango ele vai assumir a presidência em 7 de setembro de 1961, dentro desse governo, né, de uma república parlamentarista, como eu expliquei para vocês, que seriam então ter os seus poderes políticos limitados. E aí, após a sua ascensão, a gente vai ter 2 períodos dentro do governo do Jango, né? O Jango, ele vai ter esse primeiro período, no qual a gente vai chamar, então, da República Parlamentarista, onde ele vai governar com os seus poderes mesmo limitados, mas depois de alguns meses, o Jango, ele vai conseguir, né, destravar esse bloqueio. Então, a gente vai ter esse governo marcado pela característica da República Parlamentarista, mas a gente também vai ter a fase presidencialista, que depois de alguns meses ele consegue realmente assumir o poder pleno do seu governo, do seu mandato. Bom, o governo parlamentarista do Jango, ele vai durar aí em torno de 14 meses e ele vai ser retirado então por votação pública, né, que prefere a volta do presidencialismo mesmo. Dentro desse presidencialismo a gente vai ver que foram criados, né, 3 gabinetes, e esses 3 gabinetes eles foram compostos pela figura de Tancredo Neves, Brochado da Rocha e Hermes de Lima, que vão ocupar aí, então, esses 3 gabinetes do governo de Jango, tá? Nesse primeiro período, que é o período aí, então, parlamentarista, a gente vê o país, então, muito endividado, como eu havia explicado para vocês, o JK ele já tinha essa noção, né, de um país que se encontraria muito endividado, e ele tinha, né, ele teria que dar um retorno desse endividamento em um prazo muito curto. Então, o Brasil estava ali um pouco complicado, um pouco encurralado nesse período, e o Jango, dentro do seu governo parlamentarista, vai ter que lidar com essas questões. Então, dentro desse primeiro período parlamentarista, a gente tem, né, o período que o Jango assume crescentes de movimentos de lutas sociais, né, que seriam então os camponeses que estavam lutando por terra. A gente tinha uma galera também revoltada com a inflação, que não estava muito legal no país naquele período, né? A gente vai ter um país endividado com curto prazo para quitação dessa dívida, e aí o Jango ele vai ter que trabalhar essas questões, né, dentro do seu governo parlamentarista. A gente tem aí, então, a lei das remessas de lucro em 1962. Ela vai priorizar, então, muito mais capital interno, né, do que os lucros dos capitais externos. E isso também vai dar uma cutucadinha na burguesia, né, que se privilegiava com essa situação. A gente vai ter a tentativa de um plano, né, que seria o plano trienal, que fracassa em 1963, devido à instabilidade econômica do governo e da inflação. A gente tem a tentativa do plano trienal, que não vai dar certo. Na política externa, o Jango ele vai preferir também se manter conforme o Jânio, né, com uma política externa independente, sem ser influenciado por um ou outro bloco econômico, né, durante aquele período da Guerra Fria. E aí, com um plebiscito que rola no início de 1963, volta o presidencialismo, e aí o Jango ele vai ter algumas questões que vão estar mais em foco, que vai tornar mais característico esse segundo período do Jango. E aí as características mais fortes desse período são a sua associação, quer dizer, não a sua associação, mas o seu olhar, né, para as reformas de base, que nós chamávamos
a gente vai perceber então que essa característica está mais voltada para as reformas de base, né? O Jango ele vai ter esse olhar, esse período presidencialista muito mais voltado para a população trabalhadora, para a classe baixa, né? Que tem aí as suas reformas mais básicas, né? Que tem os seus pedidos emergentes mais básicos para a população. Então, o Jango vai se direcionar e aí essa segunda fase do seu governo, ele vai estar com um olhar muito mais voltado para a população mesmo, tá? As reformas de base, elas defendiam, então, uma educação para todos, de qualidade, né? Defendiam, então, uma reforma agrária, tributária, bancária, né? Uma reforma também urbana e eleitoral do período, então eram conceitos realmente mais populares, né? Reformas mais básicas, mas que realmente mexiam com as estruturas políticas e sociais do período. Nesse período a gente vai ver uma migração, né, de alguns políticos para o UDN, né, até porque o Jango ele foi eleito pela outra chapa. Então a gente vai ver alguns políticos migrando para o UDN justamente porque o Jango ele estava com esse olhar mais popular nesse período do seu mandato. Então, como a reforma agrária estava sendo trabalhada, isso acabava agredindo, né, muitos interesses de latifundiários. Então, muitos políticos, muitas campanhas eram financiadas, tinham essa relação com os latifúndios, com os latifundiários do país, e aí eles vão migrar para um outro partido, para que não fique com essa característica do governo do Jango, né, que acabou adquirindo uma característica mais popular mesmo. Então vai ocorrer essa migração para que esses políticos eles não fiquem queimados com os latifundiários durante o período no qual a reforma agrária estava sendo debatida. Nesse período onde a reforma agrária estava sendo debatida, a gente vai ver uma liga camponesa crescendo, né, no país, e ao mesmo tempo no qual o Jango vai estar trabalhando essas questões das reformas de base, a gente vê que cresce também uma oposição ao seu governo, justamente pelos conflitos de interesses, e aí rola uma conspiração contra o Jango, né? Ele era considerado, né, um político com a sua guinada muito à esquerda para o período, então acaba crescendo a oposição ao seu governo, né? A gente tem também uma interferência americana nesse período, então a gente tem uma interferência norte-americana na política que vai estar ali trabalhando, né, querendo ou não, para que mantenham-se os seus interesses, né? E além disso, a gente vai ter uma questão muito forte, né, nesse período que vai impactar o governo do Jango, com certeza, que são os militares defendendo um governo autoritário e uma crescente oposição ao seu governo, né? Nesse período surge um nome aí dentro do partido da UDN, né, que seria a oposição de Jango, que é o Carlos Lacerda, né? Então, o Carlos Lacerda, ele vai ter uma notoriedade nesse período, né, pelo partido da UDN, e surgem dois grupos principais como oposição e que vão estar auxiliando aí quanto realmente opositores ferrenhos do governo do Jango, que seria então o grupo IBIS, que nós podemos definir como um Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Esse grupo ele começa então a produzir um conteúdo difundindo ali no período e no país a questão de uma ameaça comunista, né? Então é ele que vai fazer essa divulgação, ele que vai ser responsável, né, por todo esse compartilhamento dessa ideia, né, que hoje nós sabemos que foi tudo uma grande mentira. E temos também o IBAD, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Esse grupo estava mais envolvido ali no financiamento das candidaturas conservadoras na eleição de 62,
quando o Jango ele era presidente, tá? Então a gente vai compreender esses dois grupos como os dois grandes opositores ao governo do Jango. E aí, nesse período, a gente vê que com uma forte oposição, uma vasta crescente de compartilhamento da ideia da ameaça comunista e essa questão do Jango realmente ter uma guinada mais à esquerda. O Jango ele também tinha uma aproximação com o Brizola nesse período, que também era considerado muito à esquerda, né? E veio toda essa questão da ameaça comunista e todas aquelas histórias. Então o Jango vai perdendo o seu poder e eles têm consciência de que o seu governo ele tá perdendo popularidade, ele tá perdendo a mão, né? E aí a gente vai ter um acontecimento importante para pontuar essa questão da oposição contra o governo do Jango, que seria então a rebelião dos sargentos, que ocorre em 1963. Ela conta com 600 militares se manifestando, que invadem e tomam alguns prédios governamentais, né? Como eu havia informado, muitos militares já estavam pedindo um governo mais autoritário, né? Um governo mais conservador, restringindo, então já havia esse movimento durante esse período no ano de 1963. Em outubro de 1963, o João Goulart, ele decreta então um estado de sítio, porque ele já sabia que o seu governo estava sem a popularidade, sem apoio, sob risco, então ele decreta um estado de sítio no país em resposta a uma declaração, né, do Carlos Lacerda. O decreto do estado de sítio, ele consegue então desagradar tanto os esquerdistas quanto também os direitistas, e foi retirado alguns dias depois. Que o Jango já estava ali realmente trabalhando com as reformas de bases, a gente já sabe que ele estava lutando por isso há um tempo, mas aí a gente vai ter algo que vai realmente marcar mais ainda o seu governo e talvez impactar mais ainda a população no período, que seria então o discurso da Central do Brasil. Nesse discurso, o Jango ele vai falar então, ele vai reafirmar, né, publicamente o seu compromisso de realizar as reformas de bases, né, e de trabalhar ali junto com a população. E em resposta a gente vai ter a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, né? Que seria então essa galera que estava contra o Jango, essa galera mais conservadora, lutando pela família tradicional brasileira e que estava solicitando um governo mais autoritário mesmo no país nesse período, né? Querendo muito que o Jango saísse. E aí na virada de 31 de março para 1º de abril de 1964, ainda sobre o governo do Jango, a gente vai ter um levante militar que se inicia ali em Juiz de Fora, em Minas Gerais, né? Esses militares, eles vão marchando então para o Rio de Janeiro, eles tomam a cidade, né? E não tem nenhum tipo de resistência, né? Não tem nenhum tipo de resistência governamental do mandato do Jango mesmo, né? Então, o Jango não resiste a isso. Bom, então aí a gente não tem nenhuma resistência ou nenhuma reação governamental, né? O Jango, ele também não resiste, ele não quer nenhum conflito maior, então ele percebe a gravidade da situação e também não resiste. Sendo assim, a gente tem basicamente, né, um golpe instaurado ou completado a sua ação, né, com o Auro de Moura em 2 de abril de 1964, mas somente algum tempo depois, né, a gente vai ter o ato institucional número 1, né, de Humberto Castelo Branco, que assume mesmo a presidência, dando início aos 21 anos de ditadura que viria a ocorrer no Brasil, tá? Então, a gente
compreende essa questão aí desse período, desse curto prazo, né, de 4 anos, onde a gente tem o início ali com o Brasil endividado devido aos tantos anos, né? A gente vem de uma efervescência de progressão com o governo do JK, que cai na mão do Jânio Quadros, que já também tinha uma ideia mais autoritária de governo e que não conseguiu estabelecê-la ou instaurá-la, né? Acaba aí dando o seu autogolpe, fica 7 meses no governo, também não toma nenhuma atitude muito necessária dentro do país, ou que seja uma atitude que possamos dizer que tem alguma ação muito impactante dentro do país, né? Então teve aí os seus escândalos morais que ele decidiu optar e a sua neutralidade quanto aos dois blocos econômicos dentro da Guerra Fria. E vem o Jango, né, com uma ideia um pouco mais popular, respondendo mais às lutas de classe, que vai causar na população essa necessidade, né, que vai causar na população, então, essas solicitações de um governo mais autoritário, né? Mediante ao que nós podemos compreender, claro, todo o contexto histórico que aconteceu. O Jango estava lá lutando por interesses populares, enquanto grupos específicos estavam espalhando aí inverdades, né? Fake news desde sempre. E acaba se instaurando esses conflitos. A gente também tinha uma população que não era de sua maioria politizada, então a gente entende quais são os grupos mais específicos que estão ali efetivamente dando os seus votos e participando da política, né? E sendo assim, o governo do Jango ele vai se encerrar com o golpe em 1964 e aí a partir daí a gente já não tem mais eleições democráticas. Tá? Bom, a gente tem aqui uma questão bem simples que trabalha um pouco essa transição do Jânio para o Jango e eu vou dar uma lida nela aqui para vocês, tá? Bom, a carta renúncia. Fui vencido pela reação e assim deixo o governo. Nestes 7 meses cumpri o meu dever. Tenho-o cumprido dia e noite, trabalhado infatigavelmente, sem prevenções nem rancores. Mas baldaram-se os meus esforços para conduzir esta nação, que pelo caminho de sua verdadeira libertação política e econômica, a única que possibilitaria o progresso efetivo e a justiça social a quem tem direito seu generoso povo. Desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando, nesse sonho, a corrupção, a mentira e a covardia que subordinamos interesses gerais aos apetites e às ambições de grupos ou de indivíduos, inclusive do exterior. Sinto-me, porém, esmagado. Forças terríveis levantam-se contra mim e me intrigam ou infamam, até com a desculpa de colaboração. Se permanecesse, não manteria a confiança e a tranquilidade, ora quebradas, indispensável aos exércitos de minha autoridade. Creio mesmo que não manteria a própria paz pública. Encerro assim, com um pensamento voltado para a nossa gente, para os estudantes, para os operários, para a grande família do Brasil. Esta página de minha vida e da vida nacional, a mim não falta coragem de renúncia. Saio com um agradecimento e um apelo. O agradecimento é aos companheiros que comigo lutaram e me sustentaram dentro e fora do governo, e de forma especial às Forças Armadas, cuja conduta exemplar em todos os instantes proclamo, nesta oportunidade. O apelo é no sentido da ordem, do congraçamento, do respeito e da estima de cada um dos meus patrícios para todos e de todos para cada um. Somente assim seremos dignos deste país e do mundo. Somente assim seremos dignos de nossa herança e da nossa predestinação cristã. Retorno agora ao meu trabalho de advogado e professor. Trabalharemos todos. Há muitas formas de servir nossa pátria. Brasília, 25 de agosto de 1961, escrito por Jânio Quadros. A fonte, então, é do Projeto Mentoria, que faz a publicação da carta de renúncia do Jânio, e a questão é a seguinte.
A renúncia de Jânio Quadros causou transtornos políticos que abalaram o Congresso Nacional. A solução encontrada para a posse do João Goulart na presidência em 1961 foi: alternativa A, utilizando-se apenas da imagem de João Goulart, uma vez que o mesmo não teria poderes efetivos dentro do governo. Alternativa B, instaurando um estado de sítio, onde Jango não assumiria como líder político do país. Alternativa C, acordado para a instauração de um governo parlamentarista, onde o vice assumiria como presidente com seus poderes dentro do governo limitados. D, a exoneração de Jango, alterando não só a figura que ocupava esse cargo, mas também infiltrando mais militares dentro do governo. E a alternativa E, nenhuma das anteriores. Bom, dentro dessas alternativas, a que corresponde à alternativa correta é a alternativa C, que foi então, para que o Jango ele pudesse ter a sua posse, né, concedida, foi acordado para uma instauração de um governo parlamentarista, onde o vice assumiria como presidente com seus poderes dentro do governo de forma limitada. A gente comentou aqui que haviam conflitos de interesses e uma parte dos ministros não queriam que o Jango sucedessem, né, como presidente, e para que não fossem criados conflitos e atritos maiores ou uma convocação de uma nova eleição, eles preferiram manter o João Goulart como presidente, né? Então ele sucede a cadeira de presidente, mas ele tem os seus poderes limitados, né? A gente percebeu, a gente analisou depois durante o processo histórico que isso vai se transformar, mas num primeiro momento o acordo, né, foi esse para que o Jango conseguisse suceder como presidente, senão provavelmente a gente teria conflitos maiores e talvez o Jango nem sucedesse esse cargo, tá? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e entendido um pouco sobre esse pequeno período, um tanto quanto intrigante e conturbado, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!